Bom dia, Rubens. Bom dia, Cileide. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Sagres FM. É um prazer enorme falar com todos essa manhã. Obrigado pelo contato com a gente aqui. Baldi, vamos começar pela avaliação, né? Depois do dia 2 de abril, depois da janela de filiações, janela partidária, qual é o tamanho e com que chapas, principalmente a deputada estadual e federal, o PP vai chegar lá nas convenções e para as eleições desse ano, Baldi? Rubens, é muito importante deixar registrado que o partido, ao fim das filiações agora, conseguiu crescer, né? Conseguimos ter quadros importantes e que vai ter, sim, chapa competitiva para deputados estaduais e deputado federal. Portanto, nós, passado o prazo legal, né, que determina a lei, teremos uma chapa para buscarmos 3 cadeiras na Assembleia Legislativa, certo? E teremos aí uma chapa bem competitiva, que eu lhe digo que foi o nosso foco para podermos buscar, elegermos 3 deputados federais, que são as cadeiras para a Câmara Federal. E quantos para estadual? Não sei se você disse, Baldi, se eu me perdi. Quantos para estadual? Rubens, nós aqui conseguimos quadros importantes para que a gente consiga eleger 3 deputados estaduais, certo? E 3 federais também. Exatamente. Conseguimos trabalhar bem para que a gente consiga eleger 3 deputados federais e que nós sejamos competitivos, né? Buscar aí um objetivo de mais de 500 mil de votos para a nossa chapa de deputado federal. Entendi. Bom, e agora para essa definição que vem nas convenções, né, com quem o partido vai caminhar, quem vai apoiar para governo, hoje o partido faz parte da base do governador Ronaldo Caiado, mas o senhor em outros momentos já deixou essa possibilidade aberta para composições também com outros partidos, além do União Brasil, além da base do governador Ronaldo Caiado. Essa decisão, ela vai ser tomada com base na presença do PT na chapa majoritária, principalmente com a vaga ao Senado, ou seja, isso é um requisito básico, ou o PP pode formar uma aliança com algum candidato a governo sem que tenha vaga na majoritária, Baldi? Ô Rubens, na semana passada nós conversamos bastante a respeito das nossas pré-candidaturas e, sobretudo, da pré-candidatura ao Senado Federal que temos hoje como projeto. E eu fui muito claro com o governador que nós trabalharemos, sim, para ser pré-candidato e oficialmente candidato a partir das convenções, de acordo com a legislação, mas independente da escolha pela chapa governista, podendo, sim, ser candidato avulso, de acordo com o que é, né, possível pela lei, de acordo com o que é possível por decisões anteriores do Tribunal Superior Eleitoral. Portanto, nós não ficaremos nessa briga por ter um espaço A ou espaço B. Nós colocamos a nossa pré-candidatura de forma oficial e o partido disse claramente que toda forma que fomos tratados, nós deveremos sim encaminhar para ficar ao lado do governador, independente de qual candidato que será. Acredito eu que agora é o momento de ter essa musculatura política. Alguns pré-candidatos ficaram pelo caminho e outros ainda ficarão, Rubens. É isso, portanto, definido o rumo na base do governo, pelo que acabou de dizer Alexandre Baldi, com a gente aqui no Sinal Aberto, Cileide Alves, também com seus questionamentos ao presidente do PP em Goiás. Bom dia, Baldi, obrigada pela presença. Bom, quando você fala que a tendência é ficar ao lado do governador, você já aceita a possibilidade de não ser candidato a senador, na hipótese de o nome escolhido pelo governador não ser o seu? Cileide, pelo contrário, o que nós falamos, e de forma muito clara e objetiva, é que o projeto para o Senado Federal está colocado. Bom dia a você, bom dia, né, mais uma vez a todos os ouvintes. Muito obrigado a você pela oportunidade de, com uma pessoa tão experiente, tão respeitada aqui pelo nosso jornalismo goiano, participar nessa manhã na Sagres e poder dizer com toda objetividade, Cileide, a pré-candidatura está oficializada e, independente da escolha pelo nome da chapa do governo, nós seremos candidatos, até mesmo de forma avulsa. Essa é uma possibilidade que você, então, avalia agora? Essa é uma possibilidade que nós decidimos agora de forma bem objetiva, Cileide. Tá. Bom, então o que você está me dizendo é que você será candidato a governador e vai apoiar a chapa do governador, independentemente de ser ou não o candidato
a senador na chapa, porque pode, nessa hipótese de não ser, você será candidato avulso. Exatamente, Sileide. Serei pré-candidato ao Senado Federal. Quando forem as convenções formalizadas, né, serei candidato, então, a Senado da República. Se a decisão do governo for de que nós seremos o candidato oficial, perfeito. Se ele assim entender que tem outros pré-candidatos que serão formalizados na convenção e que, então, nós precisamos sair de forma avulsa, assim nós sairemos pré-candidatos e candidatos formalmente como candidato avulso em agosto de 2022. Bom, por que a escolha de Ronaldo Caiado e não, por exemplo, a candidatura a aliança com o ex-prefeito de Aparecida? Porque lá você podia, inclusive, ser candidato na chapa, né, e não de forma avulsa. O que fez você escolher pelo governador e não pelo Mendanha? Sileide, na verdade, o tratamento que o Partido Progressista vem recebendo por parte do governo, não só a decisão que coube a mim, mas couberam também aos deputados, como o deputado federal Adriano do Baldi, aos prefeitos, principalmente, que hoje são mais de 30 prefeitos em todo o estado e que vêm cada dia mais fortalecendo as relações administrativas, e colocando que o posicionamento majoritário dos nossos prefeitos e prefeitas tem sido pelo apoiamento ao governador. Portanto, essa é uma decisão que, é lógico, ela não tem unanimidade, mas ela tem a maioria democrática dentro do partido para esse posicionamento. Então, não é algo que foi de absoluta decisão pessoal, mas sim aquilo que foi construído dentro do nosso partido progressista. Bom, o governador tem dado sinais de que pode ficar neutro aí no primeiro turno na eleição presidencial. O PP é governo, está no governo de Jair Bolsonaro. Isso não vai ser um problema? Sileide, o nosso objetivo também, em relação à candidatura do presidente da República, Jair Bolsonaro, é que o nosso partido progressista, como maior aliado do presidente da República hoje, que possamos, então, até unificar essas posições entre o governador Ronaldo Caiado e entre o presidente Jair Bolsonaro. Nós temos o ministro da Casa Civil como nosso presidente licenciado, o senador Ciro Nogueira, temos o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, e que temos esse objetivo claro, que a gente possa pacificar nos estados, e Goiás também é um exemplo, e esse é o objetivo que a nossa comissão do Partido Progressista tem, assim como uma das metas a serem alcançadas, e que a gente ainda consiga fazer essa união entre o governador Caiado e o presidente Bolsonaro. E o que seria feito do candidato do presidente aqui, o Vitor Hugo? Afinal de contas, o presidente escolheu ter um candidato próprio e demonstra que vai apoiar e trabalhar por esse candidato. E esse candidato faz oposição crítica ao governador. Sileide, o presidente da República é pré-candidato à reeleição. Ele precisa vencer a eleição. Então, nós temos que ser objetivos e pragmáticos. Ele precisa de apoio para vencer as eleições. Tem aí conquistado dia a dia a sua recuperação através das pesquisas, mas ele precisa de apoio político para consolidar a sua reeleição. Portanto, não só o presidente, como qualquer outro quadro, seja em Brasília e seja dentro dessa pacificação em qualquer estado no Brasil, vai desejar ter apoio político de que tem musculatura política e que tem condição de ajudar realmente o fato da reeleição a ser concretizada. Não entendi isso. O que você quis dizer com isso? Quero dizer, Sileide, que hoje a eleição de 2022 ela vai ser dentro de um quadro mais político do que antipolítico. Portanto, até a convenção no dia 5 de agosto, que é o prazo final para essas decisões de quem serão os candidatos, de quem serão os apoiados, de quem serão os apoiadores, eu acredito sim que a musculatura política dentro do Estado, entre os pré-candidatos que hoje estão colocados, e praticamente todos de centro-direita e direita têm o desejo de apoiar o presidente, eles terão o apoio do presidente porque ele quer vencer as eleições. Portanto, ele deverá colocar a sua eleição, o seu projeto, acima das discussões locais, para que ele possa, então, preterir uma candidatura, enfim, prejudicando o seu projeto por escolher uma outra.
Você acha que daqui até as convenções, a candidatura de Vitor Hugo pode ser ainda revista? Eu acredito, sim, Cileide, que a candidatura de todos, que serão formalizadas até agosto, elas podem ser revistas, certo? Então, da mesma forma que também, todos se formalizando como de pré-candidatos a candidatos, poderão ter o apoio do presidente da República, Jair Bolsonaro. Foi muito claro, durante todo esse tempo, o governador Caiado tendo e recebendo o apoio do presidente. E assim eu acredito, como o projeto dele de reeleição precisará de apoio político, ele pode sim contar e dar o apoio a todos os candidatos que estejam no seu campo ideológico e, obviamente, administrativo de atuação. Tá, mas o Vitor Hugo vai fazer campanha contra o Caiado, com o apoio do presidente da República. Ele já declarou, ele tem feito muitas críticas a Caiado. Eu quero saber como é que vai ficar isso. O presidente vai apoiar um candidato que fala contra Caiado e vai apoiar o Caiado? Cileide, eu estou lhe dizendo que tudo é possível, tudo pode acontecer, assim como nada. Isso é algo que eu acredito pessoalmente. Acredito, sim, que a eleição de um quadro diferente de 2018, ela vai sendo sentida e ela vai sendo observada dia após dia em cada um dos estados. E eu acredito, sim, que ainda pré-candidaturas possam ser revistas. Daqui para lá, essa musculatura política, para que possa dar resultados, é fundamental para que essa decisão possa se consolidar. E eu acredito, sim, que o governador Ronaldo Caiado tenha toda a chance ainda de receber o apoio político do presidente Jair Bolsonaro, com ou sem a pré-candidatura do deputado Major Vitor Hugo. Tá. E o prefeito de Aparecida, você acha que ele não terá esse apoio mesmo informal? Cileide, da mesma forma que eu coloquei sobre o Major Vitor Hugo, eu acredito que possa acontecer também do presidente Bolsonaro, como vai acontecer em outros estados, apoiar, sim, 3 pré-candidatos e, obviamente, depois confirmados e oficializados os candidatos que estejam no seu campo de atuação administrativa e ideológico e, obviamente, que não conflite com a sua base eleitoral, principalmente sobre a sua militância. Rubens? Mais uma questão antes Valdir, do Rubens. voltando aqui à PP... questão... Sim, diga, Cileide. Não, o PP terminou com 5 deputados estaduais na Assembleia Legislativa. Era esse o projeto, Baldi? Bem, Cileide, eu vou lhe dizer com toda franqueza, nós fizemos uma chapa competitiva para deputados estaduais, para buscar a eleição de 3 deputados estaduais. Buscamos de forma muito objetiva e clara a priorização da nossa chapa para candidatos a deputados federais. E o objetivo também, Cileide, é que consigamos eleger 3 deputados federais pelo Partido Progressista em Goiás. Rubens? Mas eu acho que o que a Cileide está perguntando, eu acho que tem uma questão matemática aí, Baldi. O PP hoje tem 5 deputados estaduais filiados ao partido. E tem a meta de eleger só 3. 2 vão ficar pelo caminho, Baldi? Oi, Rubens. Na verdade, o Partido Progressista, ele ficou com um deputado estadual eleito em 2018, certo? Depois recebemos o deputado estadual Rafael Gouveia e deixou o partido, assim como o deputado estadual Coronel Adailton. Portanto, no presente momento, nós não temos nenhum deputado estadual na Assembleia Legislativa e teremos, então, a nossa chapa sem nenhum mandatário com o objetivo de buscar 3 cadeiras para deputados estaduais na Assembleia Legislativa de Goiás. Entendi. Bom, sobre o cenário ao Senado, o senhor disse aqui nessa entrevista, então, que o caminho Eu falei Sim, 5, desculpa. mas era... Eu errei, eu falei 5, mas 5 é do PL. A minha questão era exatamente essa. O PP perdeu parlamentares na Assembleia Legislativa. E era disso que eu estava querendo ouvir o deputado. Cileide, na verdade, a nossa estratégia na formação da chapa é justamente por não termos na chapa nenhum deputado estadual com mandato, para que nós conseguíssemos, então, a filiação de pré-candidatos em todo o estado. Temos praticamente em todas as grandes cidades do nosso estado de Goiás
pré-candidatos que tenham competitividade e que nos permitam, então, traçar o objetivo de eleger 3 deputados estaduais para a Assembleia Legislativa. Baldi, sobre o Senado, o senhor disse aqui nessa entrevista, então, que o caminho é continuar na base do governador e tendo a candidatura solo, né, candidatura independente ao Senado. Essa possibilidade de candidaturas independentes de vários partidos não pode fazer com que a campanha fique muito igual e quem lidera as pesquisas hoje para o Senado tenha mais facilidade, que hoje, pelo menos aquela pesquisa CIEG, divulgada lá em janeiro ainda, isso está longe, eu sei, mas não há um cenário que pode favorecer a eleição de Marconi Perillo ao Senado, Baldi? Rubens, eu vou, com toda a franqueza, dizer que agora é a hora de que cada um dos pré-candidatos demonstrem o seu trabalho, crie a sua musculatura política para que possam chegar até o prazo das convenções com a clara demonstração de força para a pré-candidatura ao Senado. Uma candidatura ao Senado, ela não é simples, é uma candidatura majoritária e, obviamente, merece uma estrutura que tem que ter essa musculatura política. Portanto, eu acredito, como eu disse, que alguns já ficaram pelo caminho, eu acredito ainda, Rubens, que outros ficarão. Portanto, agora é o momento de deputados estaduais com jovens lideranças, estamos buscando pessoas novas, pessoas que tenham a intenção de entrar na política, que queiram realmente fazer a diferença, e esse é o nosso papel, demonstrar o quanto a nossa trajetória já realizou por Goiás e o quanto ainda temos de potencial com representatividade para buscar, com a força política que temos, benefícios para Goiás, para que então essa musculatura política a gente chegue até agosto e que a gente faça então outros pré-candidatos ficarem pelo caminho. Enfrentar aquele que for o que estiver em frente. Enfrentar o Marconi Perillo numa eleição para o Senado Federal, o Rubens, é o sentimento de que tem de como jogar contra o Flamengo na época que o Zico era meio atacante. Então é derrota certa, Baldi? Jogar contra o Flamengo com o Zico com a 10 é complicado. Muitos já ganharam, Rubens, muitos já ganharam. Certamente existe, é claro, um papel, né, de todo o favoritismo de um ex-governador, mas o receio de enfrentamento não existe. E é claro que alguns conseguiram vencer o time do Flamengo na época do Zico, Rubens. Eu não sou flamenguista, então o senhor fez a comparação com a pessoa certa. Se fosse um flamenguista aqui, ia dizer para o senhor que não tinha jeito, que com o Zico não dava e tal, mas realmente, o Flamengo com o Zico perdeu. Para finalizar, Baldi, a gente acompanhou aqui a desistência, né, de Henrique Meirelles no pleito ao Senado por Goiás, e aí o presidente do PSD aqui, Vilmar Rocha, disse que o Meirelles é página virada. Mas o Meirelles está lá afiliado, né, à União Brasil e tem essa possibilidade de ser candidato a vice do Rodrigo Garcia. O senhor foi secretário do Dória, eu sei que o senhor ainda acompanha a política em São Paulo. Qual deve ser o caminho dessa candidatura lá em São Paulo, em torno do Rodrigo Garcia, mas com a possibilidade do Meirelles ser vice? Ele deve ser vice, Baldi? Rubens, existe uma construção política e a filiação do ex-ministro Henrique Meirelles deveria ter se dado pelo MDB, né, para poder constar na chapa do atual governador de São Paulo, Rodrigo Garcia. Com aquele movimento do João Dória, a posição dele acabou sendo, né, com a saída do Datena, que é pré-candidato ao Senado Federal pela União Brasil, acabou sendo, então, levado à União Brasil para que ele pudesse buscar essa vice-governadoria na chapa do Rodrigo Garcia. Mas ainda é um cenário de construção política, que eu acredito que o ministro Meirelles tem todas as condições, a sua trajetória, o seu trabalho, e, sobretudo, durante esse período de 3 anos e 3 meses, ao qual dedicou à frente da Secretaria de Economia do Estado de São Paulo, demonstrou que tem ainda o que contribuir, sobretudo no Executivo, que assim foi o desejo do próprio ministro Meirelles. Baldi, obrigado pelo contato com a gente aqui na Sagres. Um abraço para o senhor, bom dia, bom trabalho aí, até mais. Obrigado a você, Rubens Salomão, obrigado a Cileide, obrigado à Rádio Sagres, obrigado a cada ouvinte que esteja conosco e que participou durante essa manhã. Desejo a todos uma excelente terça-feira e um grande abraço. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado aqui pela entrevista.